Primeiramente, eu espero, antes de qualquer coisa, que vocês estejam bem, né? Que esteja todo mundo muito bem. Tá cada vez mais difícil, minha gente querida, estar bem. E isso é um mal de quem procura se atualizar das coisas, enxergar os movimentos políticos, sociais, enxergar o país que a gente vive. Né? Não dá para a gente estudar, se inteirar de como a humanidade se constitui, de como os seres humanos se constituem, e ao mesmo tempo a gente fechar os olhos para o que está acontecendo. Vocês sabem, eu procuro não entrar em certos debates, né, nas aulas de história, em função de que a gente tem, né, que construir um conhecimento de certos elementos do passado para poder entender o presente. Eu falei isso para vocês. E eu vou no presente meio escamoteado para que vocês vão formulando, e eu acho que isso tem que ser uma regra, né? Para que vocês formulem a própria opinião de vocês. Mas é difícil, é difícil. É muito difícil ser professor num país como esse. É muito difícil olhar para a realidade e ver que simplesmente a fome está tomando conta desse país. Que até bem pouco tempo atrás, eu falo aqui, sei lá, 6 anos, 7 anos, não se via tanta gente passando necessidade. E não dá, Pamela, Luiz, Maria Alice, Giovana, Vitória, Clara, Jefferson e as 13 pessoas que estão aqui, que eu não consigo dizer o nome porque não aparece para mim, não dá para a gente correr atrás da nossa vitória, da nossa vida, sabe, dos nossos objetivos, simplesmente ignorando o que acontece nesse país. Porque eu vou até usar uma frase aqui de Vinícius de Moraes, né? É impossível ser feliz sozinho. Repito, é impossível ser feliz sozinho. Não dá. Não dá para você ter um bom salário, ter condições, né, de estar com sua família, de, quando chegar agora, meio-dia, almoçar, sabendo que tanta gente passa fome, tanta gente está passando miséria, que nós mesmos estamos com dificuldades. E isso foi uma escolha nossa. Foi o povo que escolheu isso. Foi o povo que escolheu esse projeto de exclusão. Nós estamos cada vez mais, né? O Brasil bate recordes. E me desculpem, é apenas um desabafo. Me desculpem, por favor. Mas o Brasil bate recordes de bilionários. Temos cada vez mais bilionários não na mesma proporção não, né? Porque é muito maior a proporção de gente que passa fome. E a gente tem que se questionar. Repito, a frase deste que é meu poeta preferido. É impossível. Aliás, deixa eu checar, porque se não for, vai ser a maior gafe, né? Tomara que seja. É de uma música de Tom Jobim, mas eu creio que a letra de Vinícius. Olha os cachorros aqui vizinhos, gente. Eu já amanheci nervoso com o Brasil. Aí tem uma cachorrada aqui, vizinho. Eu queria matar, mas não pode. Passou. Eles se acalmaram, né? Então, é impossível ser feliz sozinho, né? Não dá. A gente tem que começar a pensar.
E a aula dessa semana, né, onde a gente vai começar, eu quero começar uma conversa séria com vocês, que tem a ver muito com os objetivos de vida de vocês. E eu espero muito que vocês comecem a pensar, né, em duas coisas que são muito importantes. Em primeiro lugar, claro, os objetivos de vocês, porque também eu acredito muito que a vida é como no avião, né? Se o avião começa a cair, você primeiro tem que colocar a sua máscara de oxigênio, né? Para depois ajudar os outros a colocarem as suas máscaras de oxigênio. Então, eu só posso ajudar quando eu tenho recursos. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Não estou falando de recurso financeiro apenas, mas eu me faço, né? E depois que eu me faço, eu tento me doar. Eu acho que sem isso, sem a doação para o outro, a gente vive aquilo que determina o nosso ser é sempre aquilo que vai ao encontro de estar com, compartilhar, né? Então, a gente tem que se fazer, a gente tem que se reforçar e depois caminhar em direção ao outro, sempre, sempre, sempre. Não dá para ser feliz sozinho. Eu acho que essa é a grande frase, né? Eu vou até escrever um texto, vou anotar a frase para escrever um texto no Instagram. Então, hoje, o que a gente vai começar uma conversa séria, tá? Com vocês, é de uma preocupação que tem a ver com isso de se faça, se fortaleça, seja forte, consiga cumprir e alcançar os seus objetivos. Aliás, para a idade de vocês, ainda tem uma questão importante. Tenha objetivos. Eu acho que antes daquilo que eu estava falando de cumpra os seus objetivos para ajudar os outros, ainda tem isso. O alerta maior para vocês, na idade de vocês, que geralmente, para não generalizar, né? Que geralmente não tem objetivos de vida, e isso é uma coisa muito delicada, óbvio. Na idade de vocês, as coisas ainda estão se colocando, né? A vida de vocês ainda está se organizando e geralmente você não sabe o que quer. Você não sabe o que quer. Eu planejo isso aqui. Geralmente a gente tem sonhos. Sonhos, minha gente. Eu sonho em fazer isso, eu sonho em ser isso. Só que a gente tem que começar a caminhar no sentido de transformar estes sonhos em objetivos. Vitória Ludmila perguntando aqui. E sonhos não são objetivos? Eu costumo dizer, Vitória, por experiência própria, que sonhos são apenas sonhos. Sonhos são apenas sonhos. Eu sonho, você pode dizer, né? Outra pessoa pode dizer, eu sonho em ser médico, eu sonho em ser político, eu sonho em ser policial. É apenas um sonho. Enquanto você não começa a materializar os caminhos que você vai, isso. Enquanto você não começa a materializar, né, a transformar em ação os sonhos, né, eles são só sonhos. E a gente não vive de sonho, não dá para viver de sonho, né?
nós temos que começar a pensar em objetivos. Objetivos são sonhos que começam a se tornar realidade. E como é que esses sonhos começam a se tornar realidade? Na medida em que você começa a trabalhar por eles, a realizar planejamentos, a realizar ações que vão deixando aquilo que era. Eu já tive muitos sonhos. Eu já tive muitos sonhos na vida, né? Eu estou empolgado hoje, minha gente. Me desculpem, é porque senão a aula vai demorar muito. Mas eu preciso conversar isso com vocês, porque isso tem a ver com vida, com a nossa vida e com um país que a gente tem que construir, que não é esse que está aí, pelo amor de Deus. Isso, Vitória. Isso. Né? E aí, vejam, eu já tive muitos sonhos. Antigamente, eu, com 14 anos, 15 anos, né? Eu pegava um livro de história, como esse aqui, que a gente vai usar hoje, e eu ficava folheando, olhava, assim, eu sempre fui muito fissurado, assim, em Segunda Guerra Mundial, né? E arte. Então, eu ficava olhando as obras, Van Gogh, né? Pablo Picasso, Matisse, Monet, Degas. E eu ficava, sabe, que coisa linda tal. E eu tinha aquele fascínio pelaquela cultura, né? Pelaquela história, Segunda Guerra Mundial. E eu tinha naquela época, na idade que vocês estão agora, eu comecei a elaborar um sonho. Um sonho, eu tinha um sonho. Mas, minha gente, esse sonho era, eu queria ver essas coisas que eu vejo nos livros de história, eu queria ver de perto, eu queria ir lá ver. Mas eu não sabia falar inglês, eu não, eu não tinha perspectiva, eu nunca tinha saído. Eu acho que o máximo que eu tinha viajado era para Alagoas, para Arapiraca, que eu tenho família em Arapiraca, Coruripe, que eu tenho família. Eu acho que era o mais longe que eu tinha ido, né? Sair daqui de Garanhuns e visitar Alagoas. E como é que eu ia, como é que eu poderia elaborar na minha cabeça um sonho de conhecer, por exemplo, as obras de arte das vanguardas europeias e as coisas da Segunda Guerra Mundial. Era um sonho. Quando eu arrumei meu primeiro emprego, eu pegava o meu salário quase todo do meu primeiro emprego e investia num curso de inglês. Olha a palavra que eu usei. Eu não gastava o meu salário no curso de inglês. Eu investia no curso de inglês. E eu passei 5 anos da minha vida ou mais, não vou lembrar agora, pegando o sábado e ao invés de eu ficar em casa, eu estava no curso de inglês. Eu não podia estudar na semana, eu estudava no sábado. Então eu passei. Então eu passei 5 anos da minha vida é, no, no curso de inglês no sábado. Eu não tinha sábado. Eu não tinha sábado. Eu estudava, ia de manhã, assistia a aula a manhã toda, vinha com o livro para casa e estudava, e passava o final de semana estudando. Né? E aí o que é que acontece, minha gente? As coisas foram acontecendo. Veja, aquele sonho começa a se materializar. Né? Eu gosto muito, Beatriz, de inglês. Gosto muito. Eu estou um pouco enferrujado agora, porque faz tempo que eu, né, não utilizo mesmo assim. E o fato é que aquilo que era sonho para mim, quando eu comecei a estudar, eu não tinha dinheiro para viajar, minha gente. Sem perspectiva. Mas eu comecei a dar um passo em direção ao objetivo. Então, deixa de ser sonho. Meu sonho, conhecer o mundo. Né? Só que agora eu estou falando inglês. Eu tô aprendendo inglês. Nem falando, estou aprendendo inglês. Eu dei um passo. Ele deixa de ser sonho. Já passa agora a ter metas, a ter objetivos. É diferente.
Isso, Vitória. Exatamente isso. Resultado. Resultado. Depois de anos, né, de dedicação, eu conheço hoje 17 países. 17 países. Muito tempo da minha vida, eu juntava todo o dinheiro, eu não comprava nem cueca. Juntava todo o dinheiro que eu tinha e no mês de janeiro eu viajava, né? Por quê? Porque, veja, era, eu não me conformava de não conhecer algumas coisas do mundo. Claro, não dá para conhecer o mundo todo, né? E dá, viu? Mas eu não me conformava de não ir em Auschwitz, na Polônia, e ver a câmara de gás. Eu não me conformava em não ir na Torre Eiffel, e não ir no Museu do Louvre, e não ir no Museu Britânico, e não ir no Metropolitano de Nova York. Eu queria ver o mundo. Eu queria. Hoje veja, eu já tenho outros objetivos. Eu não sonho mais. Eu não sonho mais, porque eu aprendi a pegar logo os meus sonhos e trabalhar neles para que eles fossem objetivos. E é isso que vocês têm que fazer. Qual é a diferença entre a minha geração e a de vocês? Vocês têm acesso à informação e vocês podem saber disso agora. Eu estou falando para vocês aqui. Eu tive que ir descobrindo isso ao longo de anos. Ao longo de anos. Mas, Aninha, não tem necessariamente a ver com viajar. Às vezes o seu sonho não inclui viagem. Entendeu? Por exemplo, eu não viajava no tipo de turismo, eu viajava para aprender coisas. Eu queria me formar não só nos livros, mas, entende? Vendo, discutindo, elaborando, participando daquilo ali. Eu entrei na câmara de gás de Auschwitz e eu conversei com pessoas que tiveram parentes que morreram ali. Então, compreende? Mas também o objetivo pode ser só o turismo. Mas, para mim, as viagens tinham um significado pedagógico, tinham um significado de formação. Os alemães chamam de Bildung. Né? Olha, Pedro, e tu ainda pensa em alguma coisa? Hoje, eu quero terminar o doutorado e já penso em falar alemão, porque eu quero estudar na Alemanha. Veja, é uma mistura ainda de sonho e objetivo, porque eu comecei a estudar alemão, aí parei, porque não tenho professor, estou estudando sozinho, aprendendo um pouco, sabe? Mas está naquela transição. Pode ser que alguns sonhos que a gente tem na vida não se realizem. Não se realizem. Elinha, veja, aí eu depois fui aprender que os alemães chamam isso de Bildung. Bildung é construir-se, né? Nietzsche tem uma frase que eu acho muito legal para isso: torna-te quem tu és. Né? E aí eu fui fazer isso, viajar para adquirir cultura. Né? E, claro, dividir essa cultura. Dividir essa cultura. Porque está dentro do meu objetivo de professor. Né? Eu acho engraçado, porque às vezes as pessoas ou veem minhas aulas, quando é presencial, ou assistem alguns vídeos que eu publico, e dizem: Pedro, tu fala das coisas com paixão. Tu fala das coisas com paixão. Pessoal, não dá para ser de outro jeito. Eu amo isso aqui. Né? Eu amo poder discutir essas questões com vocês. E, veja, a linha entre amor e ódio é muito tênue. Por isso que hoje eu venho com certo ódio do que quando eu olho para o país que a gente está vivendo, para as coisas que a gente está vivendo. Eu que cheguei a sonhar que isso aqui ia mudar, aí não dá. Aí eu venho aqui e digo: minha gente, lutem para que vocês não fiquem só no campo dos sonhos, para que vocês comecem a construir objetivos,
para que vocês se fortaleçam, mas, sobretudo, para que vocês ajudem os outros. E a gente construa um projeto de sociedade, não individual. Não tem muito a ver. Ele parte dessa ideia individual, mas ele tem a ver com o projeto de sociedade. Não dá para ser feliz sozinho. Né? E aí, se vocês me permitem, né, dar, digamos, um pitaco na vida de vocês, né, uma dica para a vida de vocês, vocês já têm, já devem ter, já deveriam ter um objetivo que é claro para quem está onde vocês estão, no ensino médio. Técnico médio, tá? É integrado. Notem essa denominação, ensino médio. Médio. Duda, o que você está dizendo é muito importante. A gente pode conversar sobre isso. Né? Eu tenho medo de decepcionar as pessoas. Me deixe comentar isso. É um grande motivo de fracasso na vida. Duda, quando você elabora os seus objetivos e inclui a ideia de decepcionar alguém. Os seus objetivos, eles têm a ver exclusivamente com você. São suas escolhas. Aí sim, a gente tem que ter medo de se decepcionar. Mas quando a gente está correndo atrás daquilo que a gente planejou, entendeu? A gente fica batendo naquela tecla até não se decepcionar mais. E outra coisa, vocês querem passar pela vida sem se decepcionar? Não vão. Não vão passar pela vida sem se decepcionar. A decepção faz parte. Como é que você vai chegar na vitória se você não perdeu? Se decepcionar, você tem que abraçar a sua decepção. Né? Duda, não seja. Comece a elaborar o seu caminho. O seu caminho. Eu quero falar depois. Me lembrem, por favor, de no encerramento das nossas aulas, eu vou falar sobre isso. Sobre autodecepção. Tem uma frase de uma música do Los Hermanos que eu gosto muito, né? De Marcelo Camelo, que ele fala assim, se você estiver sozinho, eu acho isso incrível, se você estiver sozinho, abraça a solidão e dança. Né? Você faz as suas escolhas para você. Quem vai carregar isso? Pense em uma coisa, quem vai caminhar com você mesmo até o fim da sua vida é você. Então, quem vai ter que tolerar as vitórias e as derrotas até o final da sua vida é você mesmo. No final da sua vida, você não vai ter as pessoas que cobraram para você ser aquilo que elas queriam que você fosse. Elas não vão estar mais ao seu lado. Você vai ter que carregar você mesmo. Você vai ter que conviver com você mesmo até o fim. Então, trate de fazer da sua vida aquilo que você escolheu para a sua vida. E você vai estar com você. Às vezes, a gente pode até, assim, se aproximar de pessoas e quando essas pessoas perdem, a gente, ou por covardia ou por autopreservação, a gente se afasta das pessoas. Mas quando você perde, você não pode se afastar de você. Você vai conviver com você até o final. As nossas derrotas, nós temos que abraçá-las. As nossas derrotas têm que ser elementos para as nossas vitórias. Há algum tempo atrás, além daqueles da viagem que eu realizei, eu comecei a elaborar outro sonho. Eu era professor da rede estadual de Pernambuco. Eu queria ser professor do Instituto Federal.
E eu comecei a estudar para o concurso. E eu fracassei em muitos concursos. Eu não passei. E era muita decepção. E eu tinha as pessoas ao meu redor, minha família, minha esposa, minha mãe, meus irmãos, meus alunos, que esperavam que eu fosse o super-homem e passasse em concurso. E eu acho que eu perdi uns 4 concursos. Fui fazer os concursos e não passei umas 4 oportunidades. Se eu tivesse desistido por medo de decepcionar os outros, o que teria acontecido? Eu não estaria agora dando aula a vocês, que são uma turma que eu já gosto muito. Compreendem? O que é que acontece quando a gente desiste dos nossos objetivos? E por que era objetivo? Porque eu estudava para isso. E eu fracassei. E aí no outro ano eu estudei novamente e fracassei. No outro ano novamente, fracassei. No outro ano novamente, fracassei. Na quinta oportunidade, eu cheguei tão preparado, tão potente para fazer aquela prova que tinha uma vaga para 288 pessoas. Uma vaga para 288 pessoas. E eu estou aqui falando com vocês. Vocês compreendem o poder disso? Por favor, corações. Corações, por favor. Compreendem? Que eu quero que essa aula termine hoje com vocês, olhando para os sonhos de vocês e transformando esses sonhos em objetivos. E eu não posso, e ninguém pode dizer a vocês, não posso, e ninguém pode dizer a vocês qual é o sonho, qual é o objetivo. Né? Eu posso dizer a vocês apenas, transforme esse sonho, não me importa qual é o seu sonho. Não importa qual é o seu sonho. O que é que você está pensando? Não precisa nem dizer a ninguém. Importa é o como você vai começar a trabalhar para que esse sonho se torne realidade. Eu posso oferecer aqui, no mínimo, uma alternativa para quem está no ensino médio, que é, e eu no papel de acadêmico e de professor, dizer, vá para uma universidade. Né? Sobretudo, eu ainda luto assim, vá para uma universidade pública e lute pela educação pública, porque ela pode nos dar essa oportunidade. Claro, se você não conseguir a universidade pública, que vá correr atrás do seu sonho na particular. Mas vamos ocupar o espaço que foi feito para a gente. O ensino público foi feito para a gente tem que ocupá-lo. E não deixar ele morrer. E não deixar isso morrer. E nunca deixar essa centelha de vontade de ser você mesmo, você mesma, de se tornar aquilo que você quer e deseja ser. Sem sonhos, tá? Sem fórmulas mágicas, mas com trabalho, estudo e objetivo. Eu odeio essa parada coach. Eu odeio coach, minha gente. Eu acho que a pessoa perdeu, né? Porque o coach é ensinar o outro aquilo que nem você sabe. Porque o coach diz, mentalize que acontece. Oh, pelo amor de Deus. Menos, né? O que a gente tem que fazer, realize, faça, mão na obra, não no negócio de, eu vou, um pensamento positivo. Meu querido, vá trabalhar, vá estudar. Que aí, e quando você começa a fazer, as outras coisas acontecem. E aí, o que é que eu posso dizer para vocês?
vamos estudar e vamos ocupar a educação. Porque eu não vou dizer que a educação é o único caminho, mas ela é um caminho viável. E eu digo isso para vocês porque a educação me transformou de uma pessoa que às vezes não tinha carne para almoçar em casa, a uma pessoa que realizou seus objetivos. Ela me tirou de certas dificuldades financeiras, sociais, e ela me deslocou. Né? Eu não gosto de usar me elevou, não. Me deslocou. Algo se moveu em mim em função da educação. Daquilo que eu pude alcançar. E aí, eu não posso me permitir não dividir essas questões com vocês, né? E se eu pudesse dar uma dica para vocês o primeiro sinal de que você vai dar certo é que você está seguindo aquilo que você está escolhendo, né? Não seja aquela pessoa que queria estar no palco de um teatro, mas é obrigada a estar no hospital atendendo doentes. Não seja aquela pessoa que queria estar dando aula numa sala de aula, mas é obrigada a estar projetando prédios. Também não seja aquela pessoa que queria estar projetando prédios e estar numa sala de aula ensinando matemática. Não. Procure ser aquilo que o teu desejo está apontando. Só que o desejo apontar é uma coisa. Você pegar esse desejo, começar a trabalhar nele para que ele se torne realidade é outra. E muitas vezes é bom que se diga para evitar decepções maiores e coisas impossíveis. Muitas vezes a gente tem que olhar ao nosso redor e ver as nossas possibilidades. Porque às vezes eu queria ser isso, mas primeiro eu tenho que ser outra coisa para poder criar as condições para ser isso. Papo reto, né, minha gente? Que a gente tem que ter aqui. Então, eu acho que para vocês, agora, dentre tantas outras coisas que vocês podem fazer, para vocês agora é necessário pensar no Enem. É necessário pensar no vestibular. Eu estou dizendo isso, mas eu não... Veja, isso, Vitória, passo a passo. Eu estou dizendo isso, mas pode ser que alguém aqui tenha outro sonho, outro objetivo, que não passa pela universidade. Vocês estão compreendendo? Que não passa pela universidade. Eu estou apenas dizendo aqui para vocês o seguinte, olha, vocês estão num curso que leva necessariamente para a universidade. E quando é que começa a preparação para o vestibular? Na minha época, a gente só estudava para o vestibular do terceiro ano. Isso era um erro mortal. Isso era um erro mortal. A preparação para o vestibular começa agora. A preparação para o Enem é agora, é no primeiro ano que essa preparação começa. Você tem objetivos em relação a isso? Aliás, vocês têm sonhos em relação à universidade? Comecem a transformar em objetivos agora. Agora. Não há mais tempo a perder. Não se pode perder tempo em relação às coisas que a gente quer projetar para a nossa vida. A vida não espera por ninguém. Ela é dura o suficiente para não permitir que você seja preguiçoso, preguiçosa, que você se acomode. Quando a gente se acomoda, veja, olha como é interessante.
Tem uma palavra que a gente ouve e a gente acha que essa palavra é pejorativa, assim, ela é muito ruim. Não é muito ruim, ela é ruim, de certa forma, mas ela não é muito ruim, que é a palavra... concordo, Vitória, mas aí é uma contingência, né? É uma situação que todo mundo tem que enfrentar. Então, tem a ver exatamente com o que eu vou dizer para vocês agora, sobre aquela palavra que eu estava falando. A palavra mediocridade. Eu não gosto. Eu não gosto. É uma palavra assim, que o sentido dela não é o que a gente entende. Quando alguém te chama de medíocre, a gente ouve essa palavra, é uma porrada, né? Ela dói na gente, a palavra medíocre. Mas a palavra medíocre não é necessariamente, o sentido da palavra medíocre ou mediocridade não é necessariamente um sentido ruim. Medíocre vem de médio. Quando alguém te chama de medíocre, ela não está te rebaixando. Ela está dizendo, olha, você é medíocre, ou seja, você é médio, você é igual a todo mundo. Eu nunca aceitei ser médio. Eu nunca aceitei ser medíocre. E eu tinha ao meu redor todas as condições para ser medíocre. Todas, acreditem. A minha adolescência, quando eu tinha a idade de vocês, não foi fácil para mim. Porque meus pais, infelizmente, não tinham condições. Eu nunca aceitei a mediocridade. Olha como isso encaixa com agora. A EAD relaxou todo mundo? Medíocres. O que é que você tem feito para ser diferente? Para sair da mediocridade? Para sair da média? Você tem feito algo? É isso que a gente tem que pensar, né? É isso que a gente tem que pensar. E aí eu retomo aqui. E por isso que eu pedi o livro e já acaba a aula e eu não começo. Porque, às vezes, é necessário que a gente tenha essa conversa. Às vezes é muito necessário que a gente tenha essa conversa. Primeiro, para a gente saber que a gente tem que se construir. Segundo, para a gente saber que a gente não pode ser feliz sozinho. Não adianta você ter suas condições boas e o seu vizinho está passando fome. Eu não aceito. Não dá para aceitar o que está acontecendo. E a gente tem que procurar sair da mediocridade. Querem que eu fale para vocês sinceramente, sinceramente, estar numa instituição como o Instituto Federal já lhe tira da mediocridade. Se a gente está passando dificuldades agora com o ensino à distância, né? Mas lembrem-se, isso vai passar. Isso vai passar. E a gente vai voltar a ocupar o espaço que é nosso. E nós lá dentro, no espaço que é nosso, público, que a gente tem que lutar para que mais pessoas entrem ali, a gente vai trabalhar para nos transformar em pessoas melhores. Eu acredito demais nisso. Eu acredito demais nisso. Eu acredito na educação pública, eu acredito no Instituto Federal. Eu acredito que a gente tem que lutar por ele, ocupar porque é nosso. E é algo, é uma instituição que permite com que as pessoas que não têm condições possam sair dessa condição e serem melhores. E serem melhores também com a consciência de que tem que estender a mão ao próximo. E é por isso que eu não meço esforços. É ruim. Minha gente, não pense que
para nós, professores, é, é, dar aula aqui é bom. É um saco, é chato, eu não gosto. Eu não gosto, eu gosto de estar lá na sala de aula com vocês. Não tem o mesmo efeito. Não pensem, eu não aceito que a minha aula seja julgada por eu estar aqui falando com um computador. Vocês entendem? Eu estou falando com vocês, mas para mim, eu estou falando com uma tela. Bom será quando a gente ocupar o nosso espaço novamente. E está próximo. Acreditem, está mais próximo. Está mais próximo. A gente vai ocupar o lugar que é nosso, o espaço que é nosso, público. E aí a gente vai trabalhar, estudar. Ok, Gerson. Um abraço. Eu anoto teu nome aqui, visto para estar presença. Então, minha gente, eu vou. O plano da aula de hoje é o exercício, mas vocês sabem, a gente já caminha para o final e a gente não viu uma questão, né? Mas eu quero que vocês entendam, né, que a gente vai começar a trabalhar para a gente começar a olhar para a universidade como um objetivo, não como um sonho, tá? Não como um sonho. É óbvio, para aqueles e aquelas que têm no ensino superior um objetivo. Mas você pode simplesmente não ter a faculdade como objetivo. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero fazer outra coisa, eu quero realizar outra coisa. Isso não é condenável. Compreende? Agora, claro, você está num processo aqui que você pode mudar. Eu já tenho, até pela idade que eu tenho, a experiência que a gente tem, condição de ter alguns objetivos consolidados. Vocês ainda estão em fase de pensar se é isso que vocês querem, se não é, o que é que vocês vão querer. Vocês estão em formação, compreende? Luiz, pode falar. Professor, e sobre o senhor? Luiz, Seu por favor, objetivo? fala só um pouco mais alto. Professor, e o senhor com seus objetivos? Tu quer saber exatamente o quê? Os de hoje? Exato. E os que você já concluiu que sente orgulho disso? Luiz, vê, uma coisa que eu acho importante, né? A gente também não pode ter muitos objetivos. Qual é o meu objetivo agora, nesse momento? É concluir o doutorado, né? A pandemia me atrapalhou muito. Eu já estudei, assim, o doutorado eu já fiz, vamos dizer, 2 terços. Paguei as disciplinas em Recife, estudando, e agora eu estou terminando a tese, né? Eu agora estou voltando a focar, porque a pandemia me tirou muito do meu foco. E agora foi um trabalho assim absurdo, né, de esforço, e eu estou voltando a focar. E o meu grande objetivo neste momento é terminar o doutorado. Creio que em março do ano que vem eu estou fazendo isso. Só que eu já tenho outros objetivos, né? Mas como eu estou com esse objetivo agora, claro, eu estou me recusando a pegar esses objetivos e torná-los objetivos. Eles estão lá no campo dos sonhos. Está tudo guardadinho aqui. Eu quero estudar na Alemanha. Eu quero falar alemão, porque eu não quero falar só 2 línguas. Eu quero falar outra língua. Entende? Mas isso aqui, eu comecei a transformar isso em objetivo, mas eu retornei para os sonhos. Porque eu não posso ter vários objetivos ao mesmo tempo. Né? Eu não posso ter vários objetivos. Então agora eu estou focado. É uma coisa, você tem que ter foco. Você tem que ter foco. E eu sou muito indisciplinado, minha gente. Eu, eu acho que não daria para ser coach. Porque eu sou muito indisciplinado, eu procrastino muito. Né? Ontem eu passei o dia estudando, mas eu passei o dia também procrastinando.
Estudava um pouquinho e ouvia uma música. Estudava um pouquinho e assistia uma coisa. Estudava um pouquinho. Claro, culpa do meu TDAH doido. Eu tenho TDAH doido, né? Eu tenho um déficit de atenção que vocês não têm noção. Eu assisto um filme. Para assistir um filme, eu divido em 4 partes. Todo filme, para mim, é uma minissérie. Porque eu não tenho paciência de ficar 2 horas assistindo um filme. Doido, doido. Ai, meu Deus, eu tô assistindo um filme, já tá demorando. Peraí, para. Vai ler um livro. Aí lê um capítulo e para. Vai ouvir música. Para, sai, para, vai. Doido, doido, pedra. Né? Mas, agora, por incrível que pareça, eu estou conseguindo um foco interessante. Não é um foco total, que deveria ser, mas um foco bem interessante na minha tese. Por quê? Eu estou sentindo a necessidade de concluir mais esse objetivo na minha vida. É como eu disse a vocês, eu venho de uma classe social, de uma condição. Minha gente, na minha época, é por isso que eu luto pelas políticas públicas. Na minha época, existia aqui em Pernambuco um programa, ainda eu acho que era no governo Arraes. Isso, as pessoas não fazem ideia de como essas coisas mudam a vida da gente, né? Na minha época, eu ali com, sei lá, 13, 14 anos, o governo distribuía tickets, 30 tickets, veja a coisa, né? E para que você, durante um mês, você tivesse direito, pegava um ticket daquele e trocava por 1 litro de leite. Eu sou desse Brasil. Entendam. Eu venho desse Brasil. E aí, todo dia, a gente pegava um ticket daquele e ia pegar 1 litro de leite. Que aqui em casa a gente fazia o cuscuz para os 4 irmãos e tinha leite. E isso, a gente acha que não ajuda a gente, mas isso nos ajudou bastante. Para você ser bem alimentado, você vai estudar. E eu sou muito grato por essa política pública. Então, é muito fácil a gente olhar para o outro que passa necessidade de dizer: esse cara recebe Bolsa Família, ou esse cara é vagabundo. É muito fácil e ridículo e estúpido você ter esse tipo de juízo sem conhecer a realidade das pessoas. Aquele litro de leite permitiu que hoje a gente não precisasse e que a gente repassasse a política pública para quem precisa, para que um dia essa pessoa também não precise mais. Mas é necessário que haja uma ajuda para que as pessoas possam se fazer. É por isso que eu digo, minha gente, vocês têm, e não é realidade para todos do IF, né? Vocês têm internet, vocês têm equipamentos para assistir aula, vocês têm comida, dormida, família, coisas extremamente importantes. Vocês têm pais que trabalham para que vocês possam estudar. Não dá para não valorizar isso. Não dá para não valorizar a comida, a casa, os recursos e a família que vocês têm. Comecem a olhar para os pais e mães de vocês com um olhar diferente, sabendo da importância que eles têm para a vida de vocês, que eles são o esteio, que eles são o alicerce para que vocês se façam. Agradeçam. Não agradeça no seu quarto, em oração, não. Chegue lá na cara deles e diga: mãe, pai, obrigado. Tio, tia, obrigado pelo que vocês fazem por mim. Pelas condições que vocês me dão de tentar ser o que eu quero ser.
Isso é muito importante. Gratidão faz parte desse caminho. Gratidão faz parte desse caminho. Amanhã a gente vai continuar com as questões. Amanhã eu não vou vir dar sermão para vocês, tá? Amanhã a gente vai começar o nosso trabalho de preparação para o Enem.